Pois é um assunto delicado e eu confesso que estou muito curioso para ouvir o que vai dizer o Vitor Pereira, né? Porque ele ainda não foi ouvido. Ele deve falar no dia que ele for apresentado lá no Flamengo. Com certeza falará sobre o tema, mas ele ainda não se pronunciou. Eu acho que também precisamos ouvir o outro lado dessa história. Meus amigos que, pelo visto, vai longe, hein, Silas? Opa, já estão falando o primeiro jogo em Itaquera, Corinthians e Flamengo. Eita. Eu sou contratado para... Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Flalusquinhos, canal de react aqui da Flalusquinhos. E é o seguinte, vocês viram aí, né? Tem que ouvir o outro lado também, né? A gambazada tá chorando o tempo inteiro sobre essa situação do Vitor Pereira. E, galera, vou falar pra vocês, hein? Foi bem legal esse bate-papo aí, né? Do João Guilherme, né? Junto com a mesa aí, falando, né? Sobre a situação do Vitor Pereira. E outra, vou falar pra você, a rivalidade entre Flamengo e Corinthians ficou muito acirrada agora, né? Com essa chegada do Vitor Pereira. Chegará agora em janeiro. E, é claro, né? Vai ser aí realmente um aperitivo a mais para todos nós rubro-negros, né? Porque eu quero mais ver o Vitor Pereira ganhando e ganhando bem, né? Da gambazada. E outra, os caras falaram aí, tá? O Vitor Pereira não gostava de São Paulo, trouxeram, né? Aí, nessa discussão, algumas questões por que ele deixou o Corinthians, tá? Então, esse bate-papo aí que eu separei para vocês tá bem legal, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Só quero te pedir rapidamente aqui, aqui embaixo tem um botãozinho, né, escrito inscreva-se. Clica aí nesse botãozinho, dá uma ajuda aí pro nosso canal que tá crescendo agora. Estamos com esse novo trabalho aqui, né, esse projeto aqui de trazer esses reacts bem legais aí para vocês do Flamengo. Então vai aqui embaixo, clica ali no botãozinho de se inscrever, do lado tem um sininho. Clica nesse sininho, ativa a notificação aí no sininho. E também, é claro, se você ainda não deixou o seu like, cola o dedo no like aí para ajudar no crescimento do trabalho e também alcançar mais torcedores, beleza? Vamos lá, então vamos ouvir aí como foi esse bate-papo, né? E falando por que o Vitor Pereira saiu do Corinthians, Vamos lá que você vai gostar bastante. Pode soltar aí, produção. Então, entendo um pouco do sentimento do Ilho, mas para mim não é certo julgar o caráter de uma pessoa por não ter sido sincero. Mas o Vitor Pereira não foi 100% transparente com o Corinthians. Isso não quer dizer que ele seja mau caráter. Para mim, isso é cruzar uma linha que não deveria existir em relações profissionais. Ali se trata de um clube, e hoje clubes estão sendo tratados como empresas, e um profissional. Para mim, o Vitor Pereira quis ser diplomático, tentar uma saída ali sem desagradar ninguém, falar, não, eu estou indo por um motivo pessoal. Se ele expusesse que ele tinha uma percepção diferente do clube, ele não via futuro nas perspectivas, ele não acreditava no elenco, ele poderia gerar um desgaste e seria criticado igualmente. Ele seria, da mesma forma, atacado, porque o torcedor gostava do trabalho e não entenderia se ele dissesse, eu quero outras perspectivas para minha carreira. O torcedor ia ficar sentido da mesma forma e a diretoria também. Então, para mim, o que aconteceu é o Vitor Pereira não esperava no momento receber uma proposta do Flamengo, uma proposta desse tamanho, que oferecesse uma perspectiva melhor, que sair, poderia ter feito de outra forma, ter sido sincero, sim, mas a partir daí dizer que insinuar sobre o caráter, eu vejo que há uma diferença. O torcedor tem todo motivo para ficar magoado por acreditar que o Vitor Pereira poderia ter agido diferente, mas para mim é preciso ter um pouco de cuidado para não se cruzar essa linha, e a gente já viu muitos profissionais, não só no futebol, darem uma desculpa, não ser 100% sincero, para trocar de trabalho, para ir para um lugar melhor. Não é o ideal? De fato não é. Mas não, vejo que a partir dessa decepção não pode se transformar numa coisa virulenta de querer taxar um profissional também, porque para mim não é para tanto, como o Duílio disse. Pois é um assunto delicado e eu confesso que estou muito curioso para ouvir o que vai dizer o Vitor Pereira, né? Porque ele ainda não foi ouvido. Ele deve falar no dia que ele for apresentado lá no Flamengo. Com certeza falará sobre o tema, mas ele ainda
não se pronunciou. Eu acho que também precisamos ouvir o outro lado dessa história. Meus amigos que, pelo visto, vai longe, hein, Silas? Opa, já estão falando no primeiro jogo em Itaquera, Corinthians e Flamengo. Eita. Eu sou contratado para ser técnico do Náutico e eu chego lá em Recife, eu dou um treino e a gente viaja para Serra Talhada, cidade do Lampião, para jogar lá. E na viagem, o pessoal do Santos liga dizendo para eu ir para Santos. Porque quando eu vou para o Grêmio, o Santos me queria e o Grêmio queria o Dorival Júnior. E nós fizemos o caminho inverso. O Dorival foi para o Santos e eu fui para o Grêmio. E eu falei para os caras, eu vou falar, o Bertolucci, você assinou o contrato com o Náutico? Eu falei, não, ainda não. Ele falou, então vem para cá, inclusive a gente ressarce o Náutico. Eu falei, não. Eu ainda brinquei, falei, pô, o Santos chegando atrasado de novo, né? Eu falei, não vou. 2 meses depois entrou um colegiado lá no Náutico e eles me mandaram embora. Mas eu aprendi, que o meu pai falava pro Paulo, meu irmão gêmeo, para mim, se você der palavra para alguém, vai até o fim para cumprir. Cuidado com quem você empenha a sua palavra, mas se você empenhar, vai até o fim para cumprir. Então, assim, eu também não chegaria tanto, como o Breiler disse, mas eu acho uma tremenda de uma sacanagem o que ele fez com o Corinthians. Isso eu acho. Eu acho que tem uma diferença aí, concordo com tudo que vocês falaram, é que para mim o problema está na condução da coisa, porque ele chegou ao fim do contrato. Chegou. Ele poderia ter encerrado o ano e buscado um outro caminho. Contrato até agora, dia 31 de dezembro. Agora. Sou fã do trabalho dele, hein? Que fique claro, sou fã do trabalho dele, mas essa daí... É que eu acho que ficou parecendo assim, que ele não teve força para dizer, firmeza, dizer, eu não quero trabalhar aqui mais, eu tenho interesse até em continuar por aqui, eu vou buscar um outro clube, tudo. E aí o Flamengo, eu concordo com o Duílio, o Flamengo está observando tudo. Eu acho que a questão do Flamengo, o problema é com o Dorival, não é com o Corinthians ou com o Vitor. A forma que saiu o Dorival, eu não acho a forma mais respeitosa possível. Mas eu não acho também que o Flamengo tenha assediado um treinador que estava trabalhando. Não me parece isso. Não me parece isso. Quando termina aquela relação, João, e aquela relação terminou de forma pública, todo mundo ficou sabendo que o Vitor Pereira não ficaria mais, o Flamengo falou, opa, esse cara me interessa, gostei do que vi. A negociação com o Dorival não caminhou. Não estava, exatamente. A questão aí, talvez, a gente possa falar, do Vitor Pereira parar e pensar como pensou o Silas. Não, eu acabei de sair daquele lugar, não vai ser legal. Vou deixar isso para depois, guarda meu nome aí, daqui a uns meses, vocês acabam demitindo um treinador aí mesmo, daqui a pouco vocês me chamam. Porque ele sabia que poderia dar esse tipo de problema. Agora, a relação Corinthians-Vitor Pereira, para mim, está completamente condenada. E ele sai do Corinthians, né, e a gente entende o pensamento de quem é corintiano, e vai para um clube, né, que é um rival, claro, Flamengo e Corinthians são rivais, e que recentemente este clube levou a melhor diante do Corinthians. Eliminou o Corinthians na Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, o que acirrou a rivalidade, porque Flamengo e Corinthians nunca tinham decidido algo desse porte, como a Copa do Brasil, recentemente. E aí ele vai, e depois de toda essa história, ele vai exatamente para este clube que no momento lhe oferece melhores condições de trabalho. Isso é um ponto também que precisa ser colocado. Mas aí ele sai daqui e vai para ali, rapaz. Será que não foram aqueles 30 minutos do segundo tempo que ele deu um baile no Flamengo, que ele calou o Maracanã? Isso foi muito. Talvez aquilo ali tenha chamado a atenção. Contribuiu, claro. Porque foi no pênalti, foi nos pênaltis, né? Isso aí. E ele jogou demais. Tem tudo a ver. O Maracanã ficou quietinho. E o Vitor Pereira, além de ter levado o Corinthians a uma final de Copa do Brasil, o Corinthians ficou em 4º lugar no Brasileiro. Foi a melhor campanha do Corinthians desde o título de 2017. A avaliação do trabalho do Vitor Pereira no Corinthians é positiva. Sem fazer pré-temporada. Sim. Coisa que ele vai fazer no Flamengo. Elimina o Boca na Bombonera com um time quase que juvenil, que juniores. Nossa, estávamos lá, hein, Silas? Pois é. Jogo, hein? E assim, tem muita gente brincando com a história da sogra do Vitor Pereira, e eu também não acredito que ele tenha inventado essa história. O problema de saúde existe na família, mas ele, diante dessa nova perspectiva profissional,
Ele falou, aqui talvez compense o transtorno, a dor de cabeça de ou fazer uma mudança, ou trazer a família para cá, porque, de fato, ele poderia ter jogado cartas na mesa para a diretoria corintiana. E em alguns momentos eu sentia nas coletivas do Vitor, quando ele era perguntado sobre perspectivas, planejamento, ele muito pé atrás, antes de revelar a história da sogra. Então, para mim, ele já tinha essa coisa na cabeça. Alguma coisa não estava legal já para ele. Sim, e acredito que não é nem ali de desavença com a diretoria, é mais de imaginar, olhar a dificuldade financeira do Corinthians. Projeto, talvez. Pois é, projeto, dificuldade de contratar. Dizem que ele não se adaptou a São Paulo, ele não gostou de morar em São Paulo. Também. Isso é uma coisa que fala. E pesa, né? Pode ter pesado, mas imagine se o Vitor Pereira... Se esse foi o fator principal, talvez até acima da sogra. O Vitor Pereira chega para a diretoria corintiana, estou indo embora porque não gosto de São Paulo. A torcida corintiana ia cair matando da mesma forma. Então, eu não vejo uma saída, toda saída de um profissional que deixa uma boa impressão acaba sendo traumática. Poderia ter sido conduzido de outra forma, como o Marra ressaltou, mas eu entendo que é um direito legítimo de qualquer profissional ir embora e fechar contrato. E a gente sabe que no mercado do futebol tem coisa até pior. São muitas puxadas de tapete, o treinador vive uma rotina muito complicada, então é preciso ponderar também esse lado do profissional antes de taxar o caráter como fez o presidente. Rapaz, e o Vitor Pereira vai começar o trabalho em janeiro e terá logo aí pela frente final da Supercopa do Brasil com o Palmeiras, final da Recopa Sul-Americana com o Independiente Del Valle e o Mundial de Clubes que o Flamengo irá disputar. Então é isso, nação rubro-negra, vocês viram aí, né? O João Guilherme tocou na ferida da gambazada, né? Foi ali logo na ferida, né? Na eliminação na Libertadores da América para esse Flamengo e também, né? Ali a disputa da Copa do Brasil, aonde, né? O Flamengo foi campeão em cima desse Corinthians, né? Sem contar também, claro, que o cara já dava sinais, tá? O Vitor Pereira, galera, já mostrava que não gostaria mais de permanecer lá. Né? Ele já ficava ali, já enrolando para dar resposta, todo mundo sabia. Ele não gostava de morar em São Paulo, tá? Isso ficou nítido, né? E é claro que nós agora sabemos bem disso. E outra, vai ser bem legal ver o Vitor Pereira ganhar do Corinthians, hein? Eu tô ansioso para ver como será nessa rivalidade entre Flamengo e Corinthians nos jogos, né, que terão pela frente, tá? Pode se enfrentar de novo na Copa do Brasil, pode se enfrentar de novo na Libertadores e se enfrentará no Brasileirão. Então, pelo menos 2 oportunidades nós sabemos, né, que está garantidas, tá? Então é isso, obrigado, galera. Obrigado aí por você ter ficado até o final. Quero pedir, né, a você que ainda não é inscrito aqui no nosso trabalho, né, o canal Flalusquinhos de React aqui de corte, vai aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se, clica ali. Aí do lado tem um sininho, né? Clica nesse sininho para você ativar as notificações. Toda vez que nós lançarmos conteúdos como esse, você vai vir para cá e vai assistir e vai gostar muito. E também, é claro, se você ainda não deixou o seu like, cola o dedo nesse like para ajudar no crescimento do trabalho e também alcançar mais torcedores. Vou deixar aqui, um vídeo aí na tela do João Guilherme para você curtir, tá? Com informações do Mengão. Esse vídeo aí, as informações é do nosso canal principal, tá? O canal Flalusquinhos principal de notícias. Então, clica aí, nesse vídeo aí para você ficar por dentro das últimas informações do Mengão. Tamo junto, nação. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!